Márcio, a Silvia, não pense que estou dirigindo para vocês. É porque eu tenho que olhar para alguém, né? Eu não posso fazer o sermão de cabeça abaixada aqui. Então, eu vou olhar para vocês, eu vou olhar para lá, eu vou olhar. Mas não pense que eu estou dirigindo essa fala para vocês, eu estou dirigindo essa fala para mim, que preciso melhorar na minha relação familiar, né? Eu preciso melhorar. E eu desejo que todos também melhorem nas suas relações familiares. Você vai entender por que isso aqui também, né? Os hinos que nós escolhemos hoje, eles foram escolhidos justamente com essa intenção. Se você está com problemas, não há o que temer. Não há o que temer. Deus é a solução do nosso problema, né? Ele é a única saída que nós temos. Não tem outra saída. E mesmo que o mundo caia diante de nós, mesmo que o mundo caia, se nós buscarmos ser mais semelhantes a Jesus, com certeza nós vamos ter resposta para as nossas angústias, né? O último eu vou deixar para o final. Andei pesquisando bastante sobre o tema, e eu encontrei algumas coisas aqui que não são assim, novidade, né? Mas só para a gente lembrar. O último censo feito no Brasil foi em 2022, e mostrou que o número de divórcios no Brasil cresceu 8,6% em comparação ao ano anterior. Para fazer uma comparação, em 2022, 970 mil pessoas, o dobro, né? Casaram. 970 mil casais disseram sim e casaram. 420 mil casais se separaram em 2022. 970 mil casaram, 420 mil se separaram. E aqui tem algumas curiosidades interessantes. Os dados mostram que quase metade dos casamentos termina em divórcio antes dos 10 anos. E quando você for olhar a linha dos 10 anos, antes dizia assim: 57 vai para o resto da vida. Não está indo mais. Não está indo mais. Infelizmente, né? Os casamentos estão durando aproximadamente, a maior média é de 10 anos. E daí já está todo mundo querendo trocar. Como se fosse lá no armário, troca de novo. Tudo certo. Outro dado interessante também é que 25,9% permanecem juntos entre 10 e 19 anos até o divórcio acontecer. E 26% se separam com mais de 20 anos de casamento, os filhos já estão crescidos e assim por diante, né? Como consequência da separação, o tempo médio entre o casamento e o divórcio diminuiu nos últimos anos. Em 2010 era de 15,9 anos, agora é de 13,8 anos. A região sul, com tempo médio de 15,3, e o Nordeste, com 14,7, são dos casamentos mais duram. Apesar disso, as duas regiões também possuem os menores números de pessoas casadas em relação à população total. O perfil dos casais que se divorciam foi majoritariamente de pessoas com filhos menores de idade. 54% dos casais com filhos menores se divorciam, um avanço de 4%. O levantamento destaca ainda que o percentual de divórcio entre os filhos maiores de idade diminuiu nos últimos 12 anos, de 19% para 15,8%. O número de casamento entre pessoas do mesmo sexo, sabe o que é isso, né? Aumentou 20%. Vocês sabem quantas pessoas do mesmo sexo se casaram em 2022? 101 mil uniões. 202 mil, 403 mil pessoas. 101 mil pessoas do mesmo sexo casaram em 2022 no Brasil. Ah, mas é proibido. Tem igreja fazendo casamento à torta e direito, a lei já permite também. Então, aí, sem questionar, apenas colocando um número aqui como um dado interessante para nós analisarmos. O Sudeste é a região do Brasil onde foram verificados mais casamentos em números absolutos. O casamento tradicional, aquele, as pessoas entram na igreja, a noiva vestida com vestido de noivo, o noivo
Esse acrescenta assustadoramente. Por isso que a nossa igreja ela tem algumas regrinhas básicas para que a pessoa seja membro da igreja. E apesar de sermos criticados muitas vezes por isso, mas isso ajuda a manter uma relação entre um homem e mulher. Não quer dizer que não vai ter conflitos, e é esse o ponto que nós vamos estudar hoje aqui, né? Tem uma frase interessante que eu busquei de um livro sobre relacionamento familiar, que diz assim: nem sempre viver em família é um mar de rosas, ou o céu na terra. É desejo de Deus, no entanto, promover no lar, quanto mais possível, um relacionamento familiar, alicerçado sobre o amor e o perdão, manifestados para nós na pessoa e na obra do seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que aprender a perdoar, temos que aprender a amar. Quando o respeito desaparece dentro de casa, o amor já está muito longe. O amor já está muito longe. Quando não há mais respeito, o amor já vazou faz tempo. Essa é a verdade, né? Por que eu trouxe esse sermão para vocês? Esses dias, conversando com uma pessoa que me mostrou os dados da igreja, assustou um pouquinho, porque a nossa igreja está com um número grande de divórcios e separação também. Não, nossa, que brincadeira. A igreja adventista. E é preciso a gente alertar as pessoas de que Deus está observando tudo. Deus está sabendo o que está acontecendo. Por mais que a gente camufle a situação, venha para a igreja de mão dada, sempre pertinho no banco, Deus está vendo exatamente o que está acontecendo dentro de casa e na mente do casal. Deus conhece tudo. Então, mesmo que por aparência a gente permaneça unido, Deus sabe que já as coisas já não estão boas. E aí há uma necessidade de dar um passo atrás e tentar encontrar soluções para resolver os conflitos que existem dentro de casa. E a Bíblia tem esses conselhos para resolver esses conflitos. É incrível isso. E eu separei 8 desses conselhos para nós. Uma coisa interessante também, que é puxar um pouco assim, devolvendo só para ler um negócio para você. O que mais provoca separação no Brasil? O que vocês acham? Tempo atrás nós fizemos um curso de finanças aqui. Dinheiro. O maior problema é o dinheiro. Isso é o que causa a maior separação entre casais. O segundo é falta de sexo. Isso é um tabu. Não pode falar sobre isso, não. Falta de sexo. E aqui vem um recado para qualquer um de nós aqui, eu, qualquer um de vocês. Não terceirizem esse serviço. Porque se terceirizar, vai que o terceirizado é melhor do que o original. Aí o pulo para fora do casamento é chato, é rapidinho. Então tentem se acertar dentro de casa, porque é melhor fazer isso dentro de casa do que terceirizar o serviço de sexo. E está cheio de telesexo por aí. Qualquer um pode ligar e encomendar, mas depois vai ficar arrependido. O outro ponto interessante também é o problema da comunicação. Esse é um item que vai ser o terceiro tema que nós vamos pregar, a falha na comunicação. Às vezes eu ouço em casa algumas coisinhas assim, você não me ouviu direito. E pode ser até verdade. É verdade. Às vezes nós nem queremos ouvir. E essa é também uma verdade. Ainda mais quando tem alguém puxando a nossa orelha. Mas quem ama chama atenção. O outro problema aqui que nós vemos é a infidelidade e a terceirização. Os vícios, esse é um problema que afasta o casal, né? Conflitos de sonhos e objetivos. Eu sonho para a minha vida isso, mas eu sonho isso. E como é que vai fazer? Quem vai apoiar quem no seu sonho? E muitas vezes a mulher abre mão do seu sonho em favor do sonho do marido. E depois o marido é mal agradecido ainda. Depois é mal agradecido. Então, aqui são algumas das coisas, né? A questão da própria incompatibilidade financeira, quando a mulher ganha mais do que o homem. Como é que o homem lida com isso? Ele não tem humildade para reconhecer, e aí ele ainda acha que é a obrigação da mulher ganhar, já que está ganhando mais, ainda cuidar das coisas da casa e fazer tudo o que tiver que fazer. Ele não se ajuda e não ajuda em casa, e vai pagar um preço por isso também, né?
Então, nós vamos começar aqui falando justamente sobre esse tema, mas usando o livro de Filipenses, a Bíblia, vocês podem ler a Bíblia, se quiser acompanhar, está aqui também, né? Mas olha que interessante isso aqui para nós. Façam tudo, Filipenses 2, 14, 15. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Esses versículos, eles nos encorajam a viver de maneira exemplar, sem reclamar ou discutir, para que possamos ser luz em um mundo cheio de desafio. Todos que entendem esses dois versículos procuram resolver os conflitos familiares de uma forma saudável, aplicando o princípio estabelecido na palavra de Deus. Toda família, em qualquer momento da sua vida, ela enfrenta um conflito. Alguém aqui não enfrentou um conflito? Pode levantar a mão, eu quero saber a receita. Todos enfrentam conflitos. E o conflito ele pode variar de intensidade e de circunstância. Se você não der atenção para o conflito, ele pode crescer mais do que você tem a capacidade para resolver. E aí a separação é a saída. Aí a briga é a saída. Aí a violência é a saída, muitas vezes. E eu não sou totalmente contra o divórcio. Eu sou parcialmente. Porque eu acho que em caso de violência, em abuso, as pessoas devem se separar para que as duas não se percam. Mas também não deve abandonar. Não deve abandonar, deve procurar tentar ajudar da melhor forma possível. Agora, viver dentro de casa apanhando, vocês acham que é só homem que bate em mulher? Contei a história do... Antigamente aqui em Pirapiraba tinha um delegado, o seu Brito. Quem lembra do seu Brito? Marcos, não lembra do seu Brito, Marcos? Você não vai lembrar, porque eu acho que nem vivo você era. Eu era garotinho ainda. O seu Brito era o delegado. E o seu Brito gostava muito de pescar. Então nós tínhamos voltado de uma pescaria, ele, o meu tio e eu. Estávamos pendurando os peixes no varal. Pendurar peixe no varal. Estava secando peixe, salgando peixe, pendurando o varal para secar. Nisso veio um cidadão lá gritando: Brito, Brito, me socorre, Brito, me socorre. Aí o seu Brito chegou e disse: mas o que está acontecendo, seu João? O que está acontecendo? Vai lá em casa, Brito, pelo amor de Deus, vai lá em casa, eu não aguento mais de apanhar daquela mulher. Aí a dona Nélia saiu de dentro de casa: para de beber, homem. A gente já falou para ti, para de beber, que ela não vai mais bater em ti. Então, mulher também bate em homens, né? Não é só homem que bate em mulher, né? E nos dois casos eu acho que isso é inaceitável. Uma família estruturada e saudável não é aquela que não possui conflitos. Porque conflitos faz parte da nossa vida, tanto em casa, na escola, na empresa, faz parte. O bom mesmo é que você consiga resolver esses conflitos. E para resolver conflito, a Bíblia tem a receita aqui. E nós vamos trabalhar esses princípios aqui. Eu disse que tinha que ficar verdinho. Agora eu não conheço agora, não sei se está verde ou não. Agora sim. Toda família em determinado momento enfrenta o conflito. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente vai entender. Esses conflitos podem variar de intensidade e circunstâncias. Exemplo, que está ali. Quem é o casal mais novinho aqui? Casou há pouco tempo. Eu sei. O Rogério, quantos anos está casado, Rogério? 8. Márcio Silvio, quantos anos? Então são os mais. Vocês lá? 2 anos, vamos perder. Márcio Silvio. Mais alguém aqui casadinho de novo? Não, né? Não, então tá lá. Os 2 casais mais novos ali, casados aqui na igreja, né? E aí? O que mudou? Muita coisa mudou, não? Muda, né? Mas
bastante coisa mesmo. Desde as nossas intenções lá no passado, o que a gente gostava de fazer, o que deixa de fazer. Eu já falei, eu gostava de jogar futebol, vôlei, fui deixando. Né? Mas o que eu vou fazer agora que eu casei? O que muda na minha vida? Quem prepara as refeições na minha casa? Alci, durante a semana, tem um fardo pesado de fazer comida para um caminhão de gente, um exército. Mas daí no domingo eu alivio um pouco o fardo dela. Aí eu pego e vou para a cozinha preparar a refeição. Ela está ajudando um pouquinho, mas é só um pouquinho. Os conflitos podem ser evitados se forem discutidos durante o namoro ou o noivado. Entendo isso. Quando você começa a conhecer a pessoa com quem você vai conviver, você já sabe quais são as manias, a forma como ela age, reage, e aí você já sabe como lidar com isso também. Fica mais fácil você dizer o sim, sabendo quem está do teu lado na hora do sim. Mais fácil. E se um dos cônjuges não trabalha fora, ele pode assumir o controle financeiro do lar ou outras tarefas, mas nada impede que ambos façam as tarefas do lar. Acho importante a gente entender isso, né? A casa não é onde só um mora, a casa é onde os dois moram. Eu sou proibido de lavar roupa lá em casa. Proibido, eu não posso lavar roupa. Por que eu não posso lavar roupa? Eu não conheço cor, misturo tudo. Mas se ela quiser que eu passe roupa, eu vou passar roupa sem problema nenhum. Passo roupa. Eu só não posso lavar roupa. Mas eu posso lavar a louça, eu posso fazer comida, eu posso varrer a casa, eu posso tirar um pó, eu posso fazer tudo que uma tarefa doméstica. Não é um trabalho humilhante para o homem. É uma demonstração de carinho para com a sua esposa. Ela é a dona da casa, mas você tem que ajudar a fortalecer esse relacionamento dentro de casa, fazendo essas pequenas coisas. E a gente fica mais cansado do que as mulheres quando a gente faz faxina, né? Está louco para acabar a faxina. Então a gente vai rapidinho, depois ela vai lá e refaz as coisas que a gente não fez direito. Isso também, né? Uma família estruturada e saudável não é aquela que não possui conflitos, mas aquela que não consegue resolver os seus conflitos. Muitos indivíduos casados passam por mudanças significativas em suas vidas durante os anos de convivência conjugal, incluindo mudança de identidade, mudança de identidade que é não de gênero, tá? Não é porque passa a ter o sobrenome diferente, mudança de papéis no casamento, fora da família, numa vida profissional, social, que também o teu comportamento. Quando casado é um, quando é solteiro é outro. Casado você tem uma responsabilidade, tem alguém te esperando lá dentro de casa. Mudança no relacionamento com os próprios pais, que não tem mais que ficar enfiando conversa fiada no ouvido dos filhos. Os pais têm que respeitar o que os filhos fazem, como eles agem. Se vê que está desviando, vai lá, chama atenção com apoio e não já criticando, né? Mudança no corpo. Eu era magro, gente. O poste tinha que ficar grudado em mim para não voar. Hoje já não é mais assim. Eu me amarrava no poste de vento. Então as coisas mudam e eu tenho que cuidar para que isso não se torne algo exagerado e que a pessoa que convive comigo possa não gostar mais de mim, porque a aparência ela é importante numa relação. Não tem como esconder isso. Aliás, quando vocês casaram porque a pessoa, vocês olharam para ela no primeiro dia. Ela é inteligente, ela é sábia, ela é isso, ela é aquilo. Não, vocês olharam e disseram assim: poxa, que coisa bonita, esse rapaz bonito. É o visual que chama a atenção primeiro, depois você descobre as coisas. E aí, se você não tiver o joelho dobrado para pedir orientação para Deus, provavelmente é a sua escolha que vai prevalecer, não a de Deus. Ah, mas por que não deu certo? Quem sabe não orei que chega. Quem sabe não orei que chega. O relacionamento do casal precisa evoluir ao longo dos anos. A discórdia pode tornar-se inevitável quando duas pessoas precisam integrar suas vidas. Interessante lembrar que o início da relação foi de amor e de vontade de compartilhar momentos importantes de suas vidas. E no começo, conta era bom ficar juntinho. Já disse aqui um dia, se tem uma coisa que eu gosto é voltar para casa. Isso que é o importante, o desejo de voltar para casa. Muitas pessoas parecem que preferem ir ao bar ao invés de voltar para casa.
casa. E eu vejo isso com uma frequência muito grande. Eu passo na frente de um bar para chegar na minha casa. Antes de ir para casa, as pessoas estão no bar. Que graça tem. 8 princípios. Primeiro princípio: evite discussões desnecessárias. Timóteo 2, 23, 24 diz: evite a controvérsia tola e inútil, pois você sabe que vai acabar em briga. Isso é inevitável. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Primeira forma de você resolver conflito: não brigue, seja paciente e oriente de forma educada para que a pessoa que está ao seu lado não fique desanimada. Entendeu? Posso ir adiante? Muitas vezes entramos em discussões necessárias e o orgulho pode nos arrastar para uma briga onde todos perdem. Quem é mais orgulhoso, o homem ou a mulher? O homem. Mas esse orgulho é misturado com teimosia. Eu sou mais teimoso do que orgulhoso, mas isso me abraça assim, para deixar de dizer algumas coisas, de falar às vezes o que eu penso, sempre com amor e com carinho, mas eu não quero me rebaixar. Então, eu não vou dar sopa para o azar, para depois ouvir mais algumas coisas. É assim que o ser humano pensa. É desse jeito. Para que eu vou ficar ouvindo bobagem? Então eu prefiro não ouvir. Mas se eu entro numa discussão, dizem que quando a gente não quer brigar, a gente não briga, mas quando resolve brigar, coloca a boiada toda na frente, né? E vai para a briga. E geralmente isso acaba de uma forma trágica, né? A ameaça feita por um cônjuge ao outro pode ser o combustível que falta para explodir a relação do casal. Precisamos estar atentos para... Existem certas coisas pelas quais não vale a pena brigar. Provérbios 20, versículo 3. É uma honra dar fim às contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Que conflito nós temos no lar que promove discussões desnecessárias? Eu não sei qual é o conflito que você tem. Eu sei que se você tem um conflito, chame o terceiro na relação, chame Deus, para que Ele ajude a resolver os conflitos. Se vocês forem no Google, vocês vão pesquisar textos bíblicos que ajudam a resolver conflitos. Vai levar isso tudo aqui que eu estou lendo para vocês. E aí, antes de você partir do conflito, leia os textos bíblicos. Você vai sair transformado dessa leitura. Vai mudar todo o teu comportamento. E aquela agressividade vai desaparecer. E outra coisa importante, tem que se colocar do lado da outra pessoa também. Segundo princípio: procure responder com mansidão. Eu não sei se eu já não fui manso dentro de casa. Já perdi a paciência algumas vezes, mas eu acho que eu sempre procurei agir de forma mansa dentro de casa. Ah, mas o manso é um tolo. O manso é um tolo, ele tem que ser agressivo, ele tem que... Isso é ensinado para nós por causa do mercado de trabalho. O mercado de trabalho diz que você tem que ser extremamente agressivo. Isso também não é verdade. O relacionamento é tudo dentro e fora do casamento. Com as pessoas com quem você convive. A resposta calma, Provérbios 15:1, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quanto mais você xingar, mais combustível você coloca nessa discussão. E pior fica. Nem sempre é fácil responder uma palavra dura com mansidão. A maneira como respondemos pode ser determinante para a solução do conflito. O pastor Luiz Gonçalves diz: não, chega mais perto. Chega mais perto aqui, vem cá. Vamos conversar. Mas antes de conversar para resolver o conflito, ore. A hora que você não termina na oração com um amém, parece que o conflito já desapareceu. E a forma como você vai tratar ele é completamente diferente de antes de você orar. Porque enquanto você não orava, é a ira que predomina. Quando você ora, é Deus que mantém a relação. É Deus que vai conversar. Não é mais você, não é mais o seu parceiro, sua parceira. É Deus que está ali, colocando as palavras corretas na boca de cada um deles. Quando respondemos a palavra dura com mansidão, podemos quebrar o ciclo do conflito. Provérbios 25:15: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos.
Eu não ia contar, mas eu vou contar. Você estava brava comigo. Ela disse assim para mim: "Tu não vai contar nesse nome?" "Não vou contar, mas vou contar." É para vocês entenderem que o relacionamento do casal é assim. Você estava brava comigo. Fazia uns 3 dias, já mais ou menos. E eu até hoje não sei porquê. Porque eu era inocente, com certeza. Mas ela estava. E eu disse: "Não dava para chegar em casa e minha esposa brava comigo. Não tem como. O que eu vou fazer?" E a porta da sala estava aberta. Estava na sala. Eu entrei em casa e eu fui de 4 dentro de casa, de 4 mesmo, e fui procurando por baixo as coisas, por baixo, procura ali, procura lá, procura. Agora ela vai falar, né? Ela vai falar. E ela vai falar, né? Já quase que. E daí ela perguntou: "Está procurando o quê?" Mulher curiosa, né? Não adianta, mulher curiosa. Ela perguntou: "Está procurando o quê?" Aí eu olhei para ela e disse assim: "A tua voz é tão linda, você ficou sem falar comigo por 3 dias. Acabou o conflito." Acabou. Então, a gente tem que ter estratégia, né? Tem que ter estratégia para resolver os conflitos. Eu podia entrar e ficar brigando, mas não, eu preferi mudar a estratégia. Terceiro conflito: pense antes de falar. Esse aqui é um grande problema. Esse aqui é um grande problema. As pessoas falam antes de pensar. Aqui eu acho que tem até uns conselhos. Dá a resposta, Provérbios 15, 23. Dá a resposta apropriada, é motivo de alegria. E como é bom o conselho na hora certa. As pessoas muitas vezes se perguntam: será que eu faço isso? Olha, recebi uma proposta de emprego, amor. O que tu acha? Ah, que legal. Onde é que é? É lá no outro lado do país. Já não é legal. Já deixou de ser legal. Não, mas quanto vai ganhar? Porque tem que me sustentar também até eu achar alguma coisa lá. Não, mas eu vou na frente. Não, tu não vai. E aí começa a discussão. Então, analisem antes de falar, vejam tudo que é possível para evitar uma discórdia depois. E como é bom o conselho na hora certa. O Senhor detesta os pensamentos maus. Olha só, que agora atingiu a gente até no que a gente pensa. Até no que a gente pensa. Mas se agrada de palavras ditas sem maldade. A intenção não é criar atrito, a intenção é resolver o conflito. Então use palavras corretas. Provérbios 15, 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio joga o mal. Isso aqui, mas olha, me deixou assim meio abalado, porque se eu sou um cara que não penso muito bem antes de responder, que eu jogo o mal, isso quer dizer que eu sou um ímpio. E se eu sou um ímpio, o que eu estou fazendo numa igreja? Eu preciso mudar o meu comportamento. Ou eu me entrego para o mundo e para a perdição, ou eu mudo o meu comportamento. Porque eu estou dentro da igreja, eu não posso ser chamado de ímpio estando dentro da igreja. Então eu preciso atentar bem para esse Provérbios 15, 28 aqui, porque alguma coisa errada está acontecendo na minha vida. Deixe a sua mente participar, e não somente as suas emoções. Responda com a razão e não com o coração. E esse é o grande problema do ser humano, né? Aqui sim, mulheres mais que homens, tá? Isso é pesquisa. As mulheres usam muito mais o coração, os homens muito mais a razão. E o coração, ele fala muitas vezes aquilo que não precisa ser dito em determinado momento, sem que você pensasse antes. Então é bom pensar um pouquinho antes de falar. Quando respondemos guiado pelas emoções, na maioria das vezes teremos que nos retratar mais tarde. Eu falei agora, né? O homem não gosta de se retratar. O homem não gosta. Então, a mulher ela é mais fácil para se retratar. E aqui tem algumas coisas que envolvem essa retratação da mulher. Ela tem medo de perder o status que ela está vivendo naquele momento, de ter a segurança no lar, porque a segurança para a mulher é o item mais importante de uma relação. Ela sentir essa segurança, então é mais fácil ela se retratar e se humilhar do que o homem. O homem é teimoso e não tem jeito, é muito difícil. E nós temos que aprender a nos retratar também. Provérbios 10, 19 diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. E aqui os pensamentos. Eu já falei sem pensar, como também já fiquei horas pensando que não falei. Já pensei que não devia ter falado, mas agora fico pensando, não é mais ali, fico pensando por que e no que falei.
O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa em tudo o que diz. Esse eu acho o melhor dos três. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa em tudo o que diz. Aí vem uma questão aqui para vocês, para você pensar um pouquinho. Qual dos três você mais se encaixa? Eu gostaria de ser o terceiro. O terceiro é legal. Quarto princípio. Vamos avançar um pouquinho só, uns 10 minutinhos a mais e a gente já termina, tá? Quarto princípio. Busque paz nos relacionamentos. Romanos 14, 19. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. A paz exige um esforço pessoal. Quer paz? Leve paz. Quer guerra? Vá para guerra. Se prepare, porque vai ter guerra. E a guerra custa caro, vocês sabiam? Imagina quanto custa uma separação. Eu não estou nem falando do psicológico, não estou advogado ainda. O financeiro mesmo, o patrimonial, quanto custa? Você construíram juntos, muitas vezes, e vão ter que repartir. E nessa de repartir, os dois perdem. Eu lembro que há muitos anos atrás a gente ia comprar um terreno aqui em Pirapirá para construir a igreja. Era aqui na frente, nesse loteamento aqui perto da igreja da Cidade de Jeová. Veio o avaliador, vieram os dois irmãos, estava tudo certo também. E olha que interessante. Os dois irmãos tinham um terreno lado a lado, eles iam construir. Os dois se separaram. Os dois irmãos se separaram das suas esposas. E estavam vendendo os dois terrenos pelo preço de um. Na época a igreja preferiu comprar um terreno em Itapuá e a gente ficou sem aquele terreno lá que era o dobro desse terreno que nós temos aqui. Mas veja o quanto custa você se separar. Custa para separar e o que você perde na separação. Busque paz no relacionamento. Romanos 14, 19. Por isso esforcemos em promover quanto conduz a paz e edificação mútua. Não está ali, né? A paz exige um esforço pessoal. No que depender de nós, devemos viver em paz com todos. Romanos 12, 18. Faça todo o possível para viver em paz com todos. 1 Pedro 3, 11. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Todos os dias. É a oração de joelho. Quinto princípio. Tenha uma visão espiritual do conflito. Isso aqui é interessante porque mostra claramente para nós que quem é que gosta de gerar um conflito? É o inimigo de Deus. É ele que gosta de ver o prédio pegar fogo. É ele que gosta de ver as pessoas derramando lágrimas. É ele que gosta de ver a destruição do casamento da família. Não é Deus. Ao contrário, Deus quer a permanência de uma família. Então, tenha uma visão espiritual do conflito. Entenda que nem sempre são só vocês dois que estão no conflito. É Satanás que está empurrando vocês para dentro do conflito. 2 Coríntios 10, 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. É Paulo falando para o povo: se eu magoei alguém, me perdoe. Eu acho que não magoei, mas me perdoe do mesmo jeito. E assim é no casamento também. Tenha coragem de perdão. O segredo para a vitória é conhecer a estratégia inimiga. Dividir para conquistar é uma das maiores estratégias do diabo. Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes de autoridade, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sexto princípio: fale a verdade em amor. Reconheça que você errou. Reconheça que o seu parceiro cometeu um erro, mas em amor se corrija. Não com atrito, não com intriga. Eu sei que o inimigo gosta de ver as coisas acontecerem de uma maneira contrária àquilo que Deus estabeleceu. Efésios 4, 15 e 25. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Muitas vezes usamos a verdade como uma arma. E é verdade, usamos mesmo. Isso pode acabar com o relacionamento. A verdade pode acabar com o relacionamento se não for usada como uma arma. A verdade tem
tem que ser dita em amor no contexto do relacionamento. Jorrar a verdade com raiva é uma forma de retaliação pessoal. Aquela coisa que eu falei. Tem que até dizer eu falei com amor. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Agora vem um ponto importante aqui, né? Lá em casa nós temos um hábito. De manhã cedo, a gente acorda, prepara o nosso de jejum. Antes de fazer o de jejum, faz a nossa meditação e a nossa oração. Todos os dias nós chamamos a presença de quem? Do Espírito Santo. Se ele não estiver dentro do lar, vocês podem estar certos. Mais cedo ou mais tarde, vai desandar. Então, tenha o hábito de pedir a presença do Espírito Santo na primeira hora do dia, na hora que vocês acordam. Orem pedindo a presença do Espírito Santo. Final do dia, agradeço a presença do Espírito Santo. Eu faço isso todos os dias, não sei há quantos anos. Todos os dias. Eu peço e agradeço, Eu sinto que eles guiam a minha vida, guiam as palavras que eu tenho que usar no relacionamento dentro do lar. Galatas 5, 15, 25 e 26. Por isso, vivam pelo Espírito, de modo algum satisfarão os desejos da carne. Se viverem pelo Espírito, andem também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando a verdade é dita em amor, mas não é dirigida pelo Espírito Santo, pode ser dita num momento impróprio. Por isso, o Espírito Santo é quem deve dirigir nossas palavras. Quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, podemos ter a certeza do sucesso do resultado. Mesmo que no momento não pareça, ser dirigido pela carne ou pelo Espírito, isso determinará a solução do conflito. Ou não. A escolha é nossa. Efésios 6, versículo 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, este colherá vida eterna. Na linguagem de hoje fica mais fácil de entender. Lembre-se que cada pessoa, seja escravo ou livre, será recompensada pelo Senhor, de acordo com o que fizer. E agora, o teste cardíaco na nossa vida. Decida perdoar sempre. Se você conseguir chegar nesse nível, o seu casamento deve ser um sucesso. Todas as dificuldades que você vai enfrentar, mas deve ser um sucesso. Tá? Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão independe de sentimento. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. É um ato de obediência, fruto de uma decisão racional. Perdoar é obedecer a Deus. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim, caramba, umas coisas tão simples, uma frase assim, meio que. Mas daí começa a olhar e diz assim: perdoar é um ato de obediência a Deus. Não tem como não perdoar. Você não está sendo desobediente a Deus. Olha que drama é esse na nossa vida, né? Que drama é esse? A decisão de perdoar nos habilita a desejar o bem de quem nos ofendeu. Quem não perdoa sofre, e sofre mesmo com ressentimento. Ressentimento significa ressentir mal. Sempre que lembramos o que aconteceu, sentimos novamente a ofensa. Essa aqui é boa, né? É as mulheres que mais usam, tá? Eu perdoo. Paz. O que as mulheres dizem? Vocês não dizem? Dizem. Eu não esqueço. Se vocês não dizem, vocês pensam. Eu não esqueço. Não sou eu que estou falando, é estatística. Não. As mulheres têm uma dificuldade de esquecer quando o marido faz uma arte que é muito boa. Os homens já são mais boas, são mais tranquilos. O ressentimento, aliás, a decisão de perdoar nos habilita a desejar o bem do ofensor. Quem não perdoa sofre ressentimento, né? O ressentimento não resolvido se transforma em rancor. E rancor é uma amargura que a gente sente muito grande no coração.
E para encerrar aqui, mais 2 textos. 1 Coríntios 13, 4, 5. O amor, ele é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Tem algum desses itens aqui que alguém não consegue aplicar na sua vida? Tem que fazer um novo conceito aí para vocês, né? O que está acontecendo? Conflitos relacionais muitas vezes são impulsionados pelos conflitos emocionais não resolvidos. Tiago 4, 1 a 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. A melhor maneira da gente resolver um conflito é buscar uma solução saudável para ele. É a melhor maneira. Jesus, antes de ser crucificado, ele orou e pediu ao Pai, dizendo que era para perdoar as pessoas. E ele desejava também que nós vivamos em unidade com a pessoa que é Cristo. Ele pediu isso. João 17, 20 a 23, ele fez uma oração, disse assim: rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como somos um, eu neles e tu em mim. Eu coloquei esse propósito, né? Estava com vocês, se alguém quiser ler aí, né? Hoje pela manhã, minha mãe dorme lá em casa. Amanhã, sexta-feira, a gente faz o culto do pôr do sol, e ela dorme lá em casa. E eu preparar o café da manhã, mas depois eu saio para tratar as galinhas para tratar, vou lá tratar as galinhas, estou comendo com os gatos lá na casa da minha mãe. E depois eu volto e vou preparar, vou tomar banho, vou preparar para vir para a igreja. E é uma prática minha perguntar para minha esposa se eu estou bem vestido, combinando, porque como eu não sei da cor, eu saio às vezes parecendo um arco-íris de casa, né? Aí ela chegou e disse assim: e eu? Como é que eu estou? Ela disse assim: não, você está elegantia, como é que sou? Você casaria comigo de novo? Ela perguntou. Nós estamos casados há 40 anos, vou fazer 41 anos. Todos os dias ela me pergunta isso. Mas hoje eu não respondi. Eu tinha um propósito para não responder, só que eu bem sozinho nela. Mas sim, eu casaria contigo de novo. Mesmo diante de tantos conflitos que a gente tem, eu casaria contigo novamente. Todos os dias que você me pergunta. Porque isso é o que Deus espera para nós. Isso é o que Deus quer de nós. Se a gente casou, se a gente se uniu, que a gente permaneça unido para toda a eternidade. Eu não sei como vai ser esse negócio no céu. Eu não sei. É uma coisa que eu quero questionar e quero falar com Deus sobre isso. Se vai ter separação de casais no céu, não. Porque não é justo. Se você vive com uma pessoa, ama essa pessoa, respeita essa pessoa, resolve os conflitos juntos, se abraçam juntos, sorriem juntos, choram juntos, por que não permanecer juntos por toda a eternidade? Será que vai ser tão difícil assim? Deus os abençoe, que Deus nos guarde, proteja.